Fala, meu consagrado, minha consagrada, beleza? Vamos resolver questões do seu concurso. Vamos para a aula agora. Então, pessoal, nós iremos resolver questões da CVM para os cargos de inspetor e analista, mercado de capitais 1, 2 e 4, que ocorreram no dia 23 de junho de 2024 e foi elaborado pela banca FGV. Então, vejamos aqui o que diz a primeira questão. Extrair conhecimento útil ou insights de dados massivos é um dos maiores desafios enfrentado pelos cientistas de dados. Uma das principais tarefas utilizadas para diminuir a complexidade desses dados é reduzir sua dimensionalidade, preservando as características features mais importantes. No ciclo de vida de ciência de dados, a tarefa de redução de dimensionalidade dos dados é executada em qual fase? Então, aqui você marcaria na fase limpeza e preparação dos dados. Então, observe o seguinte: a tarefa de redução de dimensionalidade dos dados é executada na fase de limpeza e preparação dos dados. Nessa etapa, os cientistas de dados aplicam técnicas como análise de componentes principais, PCA, TSNE ou LDA, para reduzir a quantidade de variáveis, features, enquanto preservam as informações mais relevantes. Isso ajuda a simplificar a análise e a melhorar o desempenho dos modelos de aprendizado de máquina. Então, essa fase aqui, pessoal, que seria a preparação dos dados, uma vez que influencia diretamente na qualidade final do modelo. Ela está relacionada também ao pré-processamento. Então, é nela que ocorre o tratamento dos dados, desde sua limpeza até a engenharia de features e transformações. Então, aqui você marcaria a letra D, limpeza e preparação dos dados. Próxima. Para desenvolver uma aplicação de processamento de linguagem natural, PLN, é necessário realizar tarefas de pré-processamento no corpo de entrada, como a separação do texto em palavras. Observe a execução do seguinte fragmento de uma tarefa de PLN. Observa aqui, entrada Bia é uma forte candidata do concurso da CVM. Saída, quantidade de unidades linguísticas igual a 14. A tarefa de PLN que faz a separação do texto em unidades linguísticas mínimas é a tokenização, pessoal. Gabarito seria a letra B. Então, observe o seguinte, a tarefa de PLN que faz a separação do texto em unidades linguísticas mínimas é a tokenização. A tokenização envolve dividir o texto em palavras, frases ou outros elementos significativos, criando os tokens, que servem como blocos básicos para análise e processamento posterior. Nesse caso, a frase Bia é uma forte candidata do concurso da CVM foi dividida em 14 unidades linguísticas, que seriam 14 tokens. Sendo assim, a tokenização divide o texto em partes menores para facilitar a análise da máquina, ajudando as máquinas a entender a linguagem humana. Exemplos: nós temos a tokenização de palavras, de subpalavras e de caracteres. Aplicações de tokenização: mecanismo de pesquisa, tradução automática e reconhecimento de fala. Portanto, o gabarito aí será a letra B. Próxima. O resultado da aplicação de um algoritmo de aprendizado de máquina é um modelo que será usado para realizar predições. Quanto melhor o modelo gerado, mais precisas serão as predições. A precisão ou a acurácia de um modelo de aprendizado de máquina é medida por meio de qual método? Então, aqui seria matriz de confusão. Então, olha só, a precisão ou acurácia de um modelo de aprendizado de máquina é medida por meio do método da matriz de confusão. Essa matriz compara as previsões do modelo com os valores reais e fornece informações sobre verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falsos positivos e falsos negativos. Ela é fundamental para avaliar o desempenho do modelo e ajustar parâmetros para obter melhores resultados. E aí eu coloquei um exemplo para vocês visualizarem. Tranquilo, pessoal? Portanto, o gabarito é a letra C. Próxima. Maria, analista de mercado da CVM, precisa analisar milhares de negociações financeiras para obter insights e tomar decisões ao longo do dia. Maria apresentou a demanda para Tiago, o arquiteto de Big Data da CVM, para processar as negociações financeiras como uma sequência de eventos no tempo,
agrupando e filtrando os dados à medida que são capturados, ou seja, em tempo real. O componente da arquitetura de Big Data que Tiago deve desenvolver é então você marcaria aí o Stream Processor, letra D. Então olha só, para processar as negociações financeiras como uma sequência de eventos no tempo, agrupando e filtrando os dados à medida que são capturados, o componente da arquitetura de Big Data que Tiago deve desenvolver é o Stream Processor. Esse componente permite processar dados em tempo real, lidando com a velocidade e a variedade dos dados financeiros, garantindo insights ágeis e tomadas de decisão eficientes. Beleza, pessoal? Então você marcaria aí a letra D. Próxima. O analista Igor está explorando diversos dados sobre transações financeiras disponíveis no ambiente de Big Data da CVM. Para apoiar suas análises, Igor quer visualizar os dados em gráficos. Para analisar tendências, Igor deve usar o gráfico de qual tipo? Marcaria aí área, pessoal. Então, olha só, para analisar tendências em dados financeiros, o gráfico do tipo área é uma excelente escolha. Ele permite visualizar a evolução de valores ao longo do tempo, destacando as variações e padrões. No gráfico de área, a área sob a curva representa a quantidade ou valor acumulado, tornando útil para identificar tendências ascendentes ou descendentes. Reforçamos que os gráficos de área são úteis para visualizar como os valores mudam ao longo do tempo, destacando tanto a magnitude das mudanças quanto as tendências gerais. Eles permitem observar facilmente padrões de crescimento, queda e estabilidade, o que é essencial para a análise de tendências em dados financeiros. Com isso, o gráfico de área é ideal para visualizar tendências ao longo do tempo, pois ele mostra a evolução de valores, como receitas, despesas ou preço de ações em um período específico. A área sob a curva representa um acumulado desses valores. Por exemplo, se estivermos analisando vendas mensais, a área total sob a curva indicará o total de vendas no período. É útil para identificar variações sazonais, crescimento ou declínio contínuo e padrões de comportamento. Exemplo, receita mensal de uma empresa ao longo de um ano. Então aqui você marcaria realmente a letra C. Então está aqui um exemplo de gráfico de área, onde está comparando aí a quantidade e lucro por produtos. Beleza, pessoal? Então aqui você vai observar o seguinte. O histograma ele é utilizado para a distribuição de frequência de dados. Ele agrupa os dados em intervalos, barras, e mostra a quantidade de observações em cada intervalo. É adequado para entender a distribuição dos dados. Exemplo, distribuição de idades dos clientes de um banco. O gauge ele é utilizado principalmente para representar valores em um indicador de ponteiro semelhante a um velocímetro. Área é a nossa resposta. Este tipo de gráfico preenche a área abaixo da linha do gráfico, sendo excelente para mostrar tendências ao longo do tempo. O rede. Gráficos de rede são usados para visualizar relacionamentos entre diferentes entidades e não são apropriados para mostrar tendências temporais. E o trimap ele é utilizado para visualizar hierarquias através de representações de área. Não é adequado para análise de tendências ao longo do tempo. Portanto, nós teríamos como resposta a letra C. Beleza, pessoal? Então por aqui eu encerro a correção dessas questões. Baixe o material que está aí no link na descrição do vídeo. Acesse o meu outro canal que é o GEC Plus. E com isso eu me despeço. Espero ver você nas próximas aulas. Até mais!